Fala galera, estamos começando agora o nosso Farolcast, exclusivo da Farol Conference. E esse é o primeiro episódio que vai ter um convidado mega especial. Fica no vídeo que vocês vão ver quem é. Vamos embora, puxa a vinheta. Vai ter a vinheta, vai? Não. Agora vai ter. Fala galera, e o nosso convidado de hoje, o primeiro da noite, nosso Farolcast especial, é ele, o Davi Lago. E também temos o Lucas Ramos. Justamente, galera, estamos com ele aqui, ele que acabou de pregar aqui na nossa conferência. E a gente já queria começar perguntando, né? Como é que foi a palavra, como é que foi, na verdade, sua chegada aqui? Você que já é de casa, já veio pra cá, diz aí pra gente. É sempre uma alegria estar aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, primeiro lugar onde o sol nasce no Brasil. Calor, alegria e presença do Espírito Santo. Foi muito bom o início da Conferência Farol e tenho certeza que foi só o início de tudo que Deus ainda vai fazer. Amém, é verdade. Justamente. Pastor, tem como dar uma palhinha pra gente do que foi falado lá dentro? A gente tem como tema da nossa conferência Renovo, mas a sua pregação em específico abordou sobre o quê? Nós refletimos sobre o Salmo 102, Débora, que é um salmo pedindo renovo a Deus. O salmista pediu restauração, renovo. Então a gente mergulhou nesse salmo, um lamento que se transforma em louvor. E neste caminho há um renovo do salmista. Então foi um tempo especial refletindo no Salmo 102. Até uma pergunta específica sobre a nossa igreja, porque no caminho a gente vinha conversando, né? Que tem a farolzinha, que a gente apelidou, e a farolzona. Carinhosamente, né? Tem alguma diferença de pregar para uma igreja que ela é menor, não em sentido de quantidade, mas que ela é mais estreita, para uma que é mais ampla, ou é a mesma coisa, assim? Não, é diferente. Falar para uma pessoa é diferente de falar para 10, que é diferente. Por exemplo, quando nós estamos falando mais de um modo intimista, Sim. Você consegue olhar mais perto, nos olhos das pessoas. Uhum. Já quando são as multidões, nós precisamos, muitas vezes, até postura da voz tem que ser diferente, os exemplos têm que ser, às vezes, mais rápidos, né? Os raciocínios têm que ser mais rápidos. E a gente aprende com Jesus. Jesus, ele falava para pessoas no mano a mano, para grupos menores. Sim. Era um jeito. E para a multidão? E para a multidão, Jesus falava as parábolas, ele explicava. Então, Jesus já tem essa estratégia diferente. Por exemplo, Jesus, quando falava para a multidão, falava de um barquinho para a praia, ou de um monte, que é onde a voz dele ecoava. A igreja cristã tem uma belíssima história sobre a pregação, a oratória. Sim. Mas como Paulo também nos ensinou, né? Nós não apoiamos a nossa pregação na retórica humana, mas no poder do Espírito Santo. Uhum. Agora, isso não anula o fato que existem técnicas, não técnicas, mas assim, sensibilidade. Sim, eu diria verdade. assim, é uma sensibilidade diferente, falar para falar para uma multidão. E o pregador, ele precisa ter essa sensibilidade, ler o texto e ler o povo, porque você não pode fazer uma pregação impessoal, que está pregando para as paredes, para o além. Não, você está pregando para pessoas de carne e osso, que estão ali com as suas demandas, com os seus afazeres. Então, você olha, tem jovens, e isso foi muito legal na Conferência Farol, porque você encontra jovens, você encontra anciãos, você encontra todo tipo de gente. Eu olhei assim, gente, tem famílias inteiras aqui, que bênção. Muita gente, né? né? E a ideia de Martinho é essa mesmo, não é uma conferência de jovens, mas é da igreja da família. Si. E até nesse tema de pregação, né, Ramos tem uma pergunta muito boa, que ele é seminarista. Justamente. Pastor, pessoal, eu sou seminarista, eu acredito que tem pessoas na igreja que também são, e eu vislumbro aí alcançar um ministério pastoral. E assim, a gente lê livros e escuta de outras pessoas, que é um desafio, assim. E você, como pastor, conta um pouco assim, como é você conciliar o ministério pastoral na igreja, né, no cuidado ali de uma casa, de várias e várias famílias e ovelhas, e com a sua família, né, que é o seu primeiro ministério. Então, eu tô lendo um livro muito bom agora, que é Amado Timóteo. Ele traz realmente muitos conselhos para os pastores, para quem tá nessa vida, iniciando e tudo mais. Eu queria saber, assim, sobre esses desafios, como lidar e como conciliar, principalmente família e o ministério pastoral. Porque ele é de São Paulo, ele vem para João Pessoa, depois prega, sei lá, em Salvador. Então, o tempo com a família, né? Como é que é conciliar essas questões?
Então, o cuidado com a família ele é básico no ministério, nas listas dos requisitos para ser um pastor, tanto na carta a Timóteo quanto na carta de Tito. Tem que ser marido de uma só mulher. Na carta de Tito diz que tenham filhos crentes não acusados de insubmissão e de libertinagem. Quer dizer, a família do pastor respalda e traz credibilidade ao seu ministério. Paulo usa um argumento muito pragmático. Ele diz, como você vai cuidar de uma igreja se você não cuida da sua própria casa? Então, os jovens muitas vezes hoje querem mudar o mundo sem antes arrumar a cama, né? A velha frase. Eu quero arrumar a bolsa de valores do Brasil, mas não arruma nem a própria bolsa. Não consegue andar e quer correr. Não consegue entender coisas básicas da política, mas quer dar palpites para a sociedade, para a humanidade. Então a Bíblia nos ensina isso, né? Um passo de cada vez. E de fato, cuidar da própria família, fala da mulher, fala dos filhos, fala também, por exemplo, que o pastor tem que ser hospitaleiro. A hospitalidade, receber pessoas, tem também uma função de dar transparência para a vida do pastor. Um pastor inacessível, que ninguém vê, ninguém sabe onde ele só vê no púlpito, né? A hospitalidade é mais do que a questão do amor. Existem outras implicações, né, no texto bíblico de uma vida transparente. Por exemplo, 1 João, capítulo 1, fala sobre isso. Fala, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a família pastoral é sempre um desafio muito grande. Eu sou filho, neto, bisneto de pastor, cresci numa casa assim, a cobrança é diferente, né? É outro peso, outra medida a cobrança. É conforme as responsabilidades. Agora, o pastor tem essas responsabilidades por um lado, mas biblicamente ele tem os seus deveres e ele tem os seus direitos. Sim. Ele tem o direito de ser cuidado pela igreja, da igreja interceder por ele. Por exemplo, o único lugar na Bíblia que fala que é digno de dupla honra é o pregador fiel às Escrituras. Se você for um pregador fiel, olha, é digno de dupla honra, né? Quer dizer, o pregador, como bom mordomo da palavra. Olha a seriedade que é ser um pastor. Paulo, instruindo Timóteo, diz, você não pode receber acusação contra um presbítero que não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Sim. Então, entre a palavra de um pastor e uma palavra de uma pessoa, a palavra do pastor tem mais peso. Então, existem privilégios, existem responsabilidades bíblicas que são atribuídas, por isso que é uma nobre função, nobre anseio, quando você tem essa disposição no seu coração. E aí a gente tem que levar isso na prática. Então, por exemplo, eu faço viagens de 1 dia e meio, 2 dias no máximo, e volto para casa. Minha esposa, a Natália, sempre viaja comigo. Semana passada a gente foi junto para Campos do Jordão, nós 3, inclusive. Na semana retrasada eu fui, eu e minha esposa, para Belém do Pará. Então você tem que ter essa dinâmica inteligente com a família, né? Senão você fica vulnerável e fica sem o respaldo bíblico para o ministério. E você vê, pastor, que tem pessoas que elas desejam ter a caminhada pastoral, mas elas divorciam a responsabilidade, né? Por exemplo, o meu pai, ele é pastor e eu vejo os desafios que ele enfrenta dentro de casa, de você estar sempre tentando dar atenção para a sua família e você também dar atenção para a igreja, e lidar com pessoas também é um desafio muito grande. Pastor, nós estamos em um momento específico de política. Por exemplo, lá em São Paulo, o Brasil inteiro vê como está toda a questão de disputa. E Débora, ela tem uma pergunta específica sobre o envolvimento do cristão na política. Até para complementar o que o pastor falou, eu gosto muito dessa... Acredito que, primeiro, né, a sua família é o seu primeiro ministério. Né? Então, o exemplo do pastor vem de casa. Então, se ele tem uma vida abençoada no púlpito, consequentemente, ele também terá na família. Então, o que ele falou é essencial. A gente vê isso na nossa igreja com o pastor Martinho. A gente não sabe como é que um pastor consegue ser um bom profissional, um bom marido, um bom pai e um excelente pastor. Mas, entrando nesse assunto de política que está em alta, tanto aqui quanto lá em São Paulo, todo lugar. Como é que o cristão ele deve ver e ser na política, na sua visão? É um assunto muito amplo, uma pergunta Sim. muito ampla, mas a política não deve nem ser demonizada nem divinizada. Ela não pode ser demonizada porque a própria Bíblia diz que tem que orar pelas autoridades. Sim. Então a gente tem que
praticar a desobediência civil em exceções, quando a autoridade política manda você pecar, quando a autoridade política manda você praticar um pecado, algo que afronta a palavra de Deus. Sim. Então isso tem vários exemplos na Bíblia. O Sinédrio, que era uma autoridade política religiosa, manda os discípulos não pregarem a palavra. Olha, mas Jesus mandou pregar a palavra. Aí eles falam, olha, importa obedecer a Deus e não a homens. Mas esse é um caso limite, é um caso extremo. No restante do tempo, a igreja vai contribuir. Então ela não pode demonizar a política como se não fosse uma responsabilidade. Não, a Bíblia manda orar. Deus não vai mandar você orar por uma coisa que é um pecado, né? É para orar pelas autoridades, para que todos tenham uma vida tranquila, pacífica, com toda dignidade e piedade. Por outro lado, não podemos cair em outro exagero de ficar ansioso ao ponto de perder a fé por causa da política. Que aí a pessoa também transfere um tipo de fé e esperança para a atividade política. E isso também é errado, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O mesmo texto que manda orar pelas autoridades é o texto que vai dizer que só Jesus é o mediador. O Messias, o Salvador, é Cristo. E algumas pessoas começam a colocar a sua fé em homens, em nomes, em legendas políticas, né? Em partidos, em ideologias, seja qual for. Isso também é antibíblico, é contrário ao ensinamento das Escrituras. Quando você cria um ídolo político. Então Jesus é que é o Salvador. Ele não tem corredentor. Não a atividade política não é corredentora, é só Jesus que redime. Eu vejo gente, tem que redimir a política. Gente, biblicamente é só Jesus que é o redentor. A igreja não é chamada para redimir nada, ela é chamada para testemunhar o evangelho. Testemunhar Jesus em todos os espaços. Então, um pouquinho aqui, né? Nem divinizar, nem demonizar, entender que é um espaço entre tantos outros nos quais nós devemos iluminar, salgar e deixar o aroma de Cristo. Porque são assuntos assim bem profundos, a gente tá só trazendo de forma breve. Uma pincelada. A gente tá aprendendo bastante com essa pincelada aqui. Mas Davi tem diversos livros e que com temas profundos em diversas áreas. A minha pergunta pra gente já fechar esse quadro de bate-bola é como funciona a criação dos livros no sentido dos temas, porque cada um é diferente, né? O Formigas, o mais recente agora de ansiedade, tem o Brasil Polifônico. Então, é algo que Deus está falando com você no momento, ou é algo que você olha para a sociedade e pensa, tá faltando esse tema que acredito que vai impactar a juventude, essa esfera da sociedade, vou escrever sobre isso, ou é algo que Deus está falando no seu íntimo? Eu já escrevi 50 livros. Sério? Somente. Sozinho, com autoria. Parcerias. Então tem muitos tipos de textos. Esses livros, pela editora Mundo Cristão, editora Vida, editora Ultimato, editora Thomas Nelson, eu sempre coloco algo na interseção entre a fé cristã e a sociedade. Então, por exemplo, arte e espiritualidade, que eu escrevi com Marcos Almeida e com Rodolfo Amorim, pegando a questão da estética, das artes, da cultura e a influência cristã nisso. O Brasil Polifônico é fé e política, o Formigas é fé e produtividade, trabalho, né? O Ansiedade é a questão das demandas psíquicas, emocionais, saúde emocional dos dias de hoje. Então, por ter também uma formação fora da teologia também, no direito, lecionando, esse diálogo com a sociedade é algo que o Senhor plantou no meu coração lá atrás e a gente procura de algum modo traduzir isso nas publicações. Davi, só para o pessoal saber, qual é a sua formação acadêmica? Eu sou formado em Direito pela PUC Minas Gerais, o mestrado em Teoria do Direito, e agora estou concluindo o doutorado em Filosofia do Direito pela USP, Universidade de São Paulo. Legal. Eu tinha até uma pergunta sobre essa área, mas a gente vai deixar para a próxima oportunidade, quem sabe um próximo podcast, porque se depender que vai ficar... mais tempo, né? Vai ficar 50 minutos falando. Mas agora, para quebrar o clima, a gente vai fazer uma brincadeira com o pastor. Pode ser? Olha lá. Vai ser uma brincadeira tranquila. Quem nunca brincou de quem eu sou, né? Aquela que a gente coloca uma palavra na testa e o amigo tem que... Na verdade, a gente tem que adivinhar, né? O amigo coloca a palavra e a gente vai adivinhar. Mas calma, antes da gente ir pra nossa brincadeira, nós estamos aqui com nossas canecas da nossa propaganda, né? Vamos aproveitar. Estamos aqui com nossas camisas muito bonitas. Se você está assistindo o nosso podcast e tá vindo aqui pra conferência, vem pra cá, dá uma passadinha na lojinha. Tá muito bom. Hoje, você vai estar assistindo isso aí em outro dia, mas hoje já foi a primeira sessão e tá uma bênção. Show?
E tem presente, viu? Já vou dando um spoiler. É. Se acertar, ganha. Se errar, também ganha. É, também, né? É o protocolo. É. Vamos lá, pode ser? Vamos tentar. Eu acho que eu vou mostrar a palavra pra câmera. É. Pode ser ou Mostra. não? Pode? Feche o olho, Cuidado pra pastor, porque mostrar eu pra sei ele, que o pastor, senhor não vai fechou. roubar. Tô fechado. Não vai. A palavra que ele tem que adivinhar A pessoa, A né? pessoa, não é a palavra, é a pessoa. Esse cidadão aqui. É um artista. É um artista. Pode começar, pastor, as perguntas. É homem, Sim. Sim. jovem, Sim. Sim, é jovem. brasileiro, Sim, ó, a estação. é gospel, Não. é cantor, Não. escritor, Não. ator, Não. pintor, Não. É porque tu falou artista. É. influencer, instrumentista. Não. Pera. O senhor segue, porque a gente vai olhar suas redes sociais. Eu Segue ele. Segue. Não é instrumentista? Outra dica, ele é Não. famoso. Famosíssimo. Famoso. Mas artista não é pintor, não é escritor, é designer, não é designer, é Tem que ator. pensar assim, fora da caixa, fora da bolha, fora de da forma bolha. subjetiva, ele é um artista. De forma subjetiva. Eu acho ele Ele é um artista. poeta, Não. pregador. Não. Fora da bolha. Nem fora da Foge bolha, daí. assim, Gente do céu. ó. Famosíssimo. Ele nem tem nome e sobrenome, é só o nome dele. Só o nome, assim, muita gente conhece. Eu tô velho, gente. Eu não sei Tá fazer essas coisas. não. Eu vou dar uma dica, tá? Dá. É jogador de futebol? Ah, chegou. É o Neymar? Acertou. Foi difícil? Foi, mas eu tive uma ajuda ali que. Qual foi a ajuda? Teve um irmão que me ajudou orando por mim, né? Galera, Durdo, você soprou, acertou. foi? Não soprou. Rapaz, acabou com a brincadeira. Corta, brincadeira. Já que acertou, se não acertasse, Não, mas eu acertei. não ia eu dar. acertei. Mas já que acertou, temos um presente aqui, a caneca. Aí. Mas eu tô brincando, não vai ser essa porque o orçamento tá limitado. Então a gente lá, tem aqui, aqui, ó. A gente tem aqui um presente Pronto. exclusivo. Um presente misterioso. Pronto. É pra pedir agora. Abre aí. Olha aí. Meu amigo, Tiver aqui escrevendo. minizinho. Ei, tiver escrevendo aquele livrinho, tomando um cafezinho. Aí, Pronto. que chique. Rolou, hein? Rolou, deu Rolou, hein? certo. Gostei. Rolou, hein? Gostou, pastor? Obrigado, Débora, Lucas. Conferência, alegria sempre. Top. Tchau, Galera, pessoal. tamo Até a junto. próxima. Falou. Falou. Tá bem sério. Eu não gosto de Deus abençoe.